Bom dia a todos. Só me confirma, Amon, se o áudio e o vídeo estão ok? Aí a gente dá início. Bom dia a todos. Vamos lá dar início à nossa 14ª, né, besurada. Já estamos aí às portas, né, da nossa prova e não poderíamos deixar, né, de resolver mais algumas questões. Nos nossos últimos dois encontros, nós resolvemos questões sobre toda a primeira parte da nossa teoria, né, de doutrina de policiamento ostensivo, falamos, abordamos aí questões sobre as finalidades, objetivos, os conceitos básicos da doutrina de policiamento, suas características, princípios e iniciamos dentro ali dos procedimentos básicos, né, que são necessários para a plena execução do policiamento ostensivo, resolvemos também questões sobre os requisitos básicos. E eu combinei com os senhores e senhoras de resolvermos questões sobre, abordando aí o último bloco, né, da doutrina, que fala aí sobre as formas de empenhos, fundamentos legais e as técnicas mais usuais, né? Já resolvemos algumas questões sobre esse tema, nesse eixo aí, e hoje vamos resolver mais algumas, porque quanto mais questões resolvermos, mais agilidade, mais familiarizados ficaremos com o conteúdo, né? E aí teremos mais facilidade para fechar, para gabaritar a nossa prova de doutrina de policiamento ostensivo. Então, vamos lá já partir para a resolução das nossas questões. Qualquer situação, se não der para visualizar ou se demorar a atualizar a tela aí para vocês, me avisem, tá? Então, vamos lá. A primeira questão, já vamos tratar aí sobre as formas de empenho. Nós vimos que as formas de empenho incluem aí a averiguação, a advertência, a prisão, assistência, autuação e orientação. Já resolvemos questões sobre isso quando falamos mais detalhadamente, tratamos sobre o assunto e hoje vamos aí aproveitar para relembrar, tá? Então, vamos lá para a primeira questão. As ações que visam fazer constatações, levantamentos de dados e exames de indícios que possam subsidiar as providências subsequentes dizem respeito a qual forma de empenho do policiamento em ocorrências. E aí temos as opções, né? Mandado judicial, averiguação, autuação e advertência.
E aí, qual dessas alternativas trazem aí essas ações visando constatação, fazer constatações, levantamentos de dados, examinar indícios, tá? Trazer aí elementos que possam subsidiar ou direcionar, né, as ações que serão tomadas em sequência, as providências subsequentes. E aí, quando falamos dessas ações, nós estamos falando de quê? Da averiguação, tá? Mandado judicial não se encaixa porque o mandado judicial nada mais do que, digamos, a autorização para que seja efetuada a prisão sem que haja flagrante. A gente viu, quando falou sobre o assunto, que a prisão ela pode ocorrer decorrente de flagrante de delito, né? E decorrente também de mandado judicial. Então, veja que nessa questão aí, o mandado judicial não se encaixa como alternativa correta, porque nada mais é do que um mecanismo aí que autoriza a prisão quando não há o flagrante. E nós estamos falando aí de ações que subsidiam providências subsequentes. Estamos falando de averiguação. A autuação, como nós já vimos, nada mais é do que o registro, né, da participação do policial em qualquer ocorrência que seja. Falamos também que a autuação, ela não se restringe àquela ideia que nós geralmente fazemos a associação de autuação de trânsito. Não, a autuação, ela é todo o registro, né, da participação do policial militar em ocorrência. E a advertência também não pode ser a alternativa correta, porque já vimos, e vamos relembrar, né, que a advertência é o ato de interpelar o cidadão que porventura se encontre ali em uma conduta inadequada, inconveniente, para que este cidadão ele mude sua postura, sua atitude, evitando assim que haja aí o cometimento da infração ou da contravenção ou até mesmo do crime, tá? Então, primeira questão, a resposta correta, gabarito, letra B. As ações que visam fazer constatações, levantamentos de dados, exames de indícios para subsidiar as ações ou as providências subsequentes, se trata aí da averiguação, né, que é uma das formas de empenho que nós estudamos na doutrina de policiamento ostensivo. Vamos para a nossa próxima questão. Número 2. Julgue as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Primeira afirmação. O ato de interpelar o cidadão buscando a mudança de atitude, a fim de evitar o cometimento de infração, diz respeito à advertência. E já acabamos de falar, né, sobre essa forma de empenho. A segunda afirmação. Orientação é todo auxílio essencial ao público prestado pelo PM de forma preliminar. E aí, essa é realmente o conceito de orientação. A terceira afirmação diz o seguinte: através da assistência, é possível prevenir a ocorrência de delitos pelo esclarecimento ao cidadão sobre as medidas de segurança que o mesmo deve tomar. A assistência, né, traz aí a assistência como mecanismo, como forma de prevenção de crimes, né, através da orientação ao cidadão. E aí, isso aí está correto, está de acordo com a doutrina? Vamos lá. E a quarta afirmação diz que a autuação é o registro escrito da participação do PM em ocorrência, normalmente feito em ficha ou talão. E aí, de acordo com o que nós vimos, né, do que nós estudamos até aqui, qual dessas afirmações aí, ou quais estão corretas? Lembrando sempre, né, a gente já vem falando desde o início, de estar sempre atento ao comando da questão, tá? Para não perder aí a questão por besteira, né?
simples falta de atenção ao comando. Então, a questão está nos pedindo a alternativa correta e vamos aí, a partir do julgamento das afirmações, indicar qual é a alternativa que responde corretamente à questão, tá? E aí, analisando com base no que nós já vimos, e já falamos, né, na questão anterior, a primeira afirmação está totalmente correta, né, está falando aí da advertência, a gente pode até olhar no nosso material, deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? O conceito de advertência está totalmente de acordo com o que nós já vimos e com o que está posto na doutrina, né? Ato de interpelar o cidadão encontrado em conduta inconveniente, buscando a mudança de atitude. A gente até falou desse jogo aí de palavras-chave, né? Para a gente lembrar, remeter ao conceito, né, de advertência, sempre aí buscando a mudança de atitude do indivíduo, do cidadão, tá? Para que ele mude sua conduta a fim de que aquela conduta não desemboque, digamos assim, em o cometimento de uma infração. Então, a primeira afirmação está totalmente correta, tá? Aqui a gente vê que na segunda e na terceira afirmação houve aí uma inversão, né? Trouxe aí o conceito trocado, né? Porque a orientação é justamente um mecanismo aí de prevenção de crimes através da orientação ao cidadão. A gente até trouxe, comentou sobre essas campanhas, né, educativas em relação ao comportamento em grandes eventos, comportamento para que mulheres podem adotar em determinados ambientes, né? Por exemplo, não transitar em lugar ermo sozinho, ou ficar atento ao celular em determinados lugares, são orientações e campanhas, né, que são fortes na nossa instituição, a fim de direcionar, orientar o cidadão comum para que não criem, né, favoreçam oportunidades de cometimento de crimes, serem vítimas, né, de crimes, tá? Então, aí a questão, ela trouxe os conceitos corretos, só que invertido. Na segunda afirmação, está falando aí de assistência, a gente viu que a assistência é justamente esse auxílio ao público de forma preliminar e temporária, excepcional, tá? Não de forma obrigatória, tá? E a orientação é justamente esse mecanismo de prevenção através da orientação, através do esclarecimento, né? A palavra correta é esclarecimento. Orientação já é o conceito que a gente está comentando. Tá? Então, essas duas afirmações estão incorretas porque o examinador aí inverteu, né? E a última afirmação, como a gente até comentou na primeira questão, a autuação é, sim, o registro da participação do policial militar em ocorrência, tá? Então, o gabarito correto aí da questão número 2, apenas o que se diz em 1 e 4 é verdade, tá? Qualquer dúvida, qualquer situação, se vocês não concordarem, podem intervir, né, solicitar, se manifestar aqui, estamos abertos aí para tirar qualquer dúvida. O importante é que cheguemos à nossa prova, né, dominando este assunto sem nenhuma dúvida, porque sendo um conteúdo, digamos assim, relativamente fácil, né, sendo ele essencialmente teórico, demanda um pouco da nossa memória, né? Mas é um conteúdo relativamente fácil, então a probabilidade de muitas pessoas acertarem muitas questões é alta. Então, o ideal é fecharmos a nossa prova de DPO para garantirmos aí a boa classificação no nosso certame, tá bom? Vamos aqui dar continuidade. Questão número 3.
Para efetuar a prisão, é admissível que o PM empregue força física em alguns casos, exceto, veja aí, né, que o comando da questão está nos pedindo, nós precisaremos identificar em quais dessas situações expostas aí não se justifica, né, o emprego da força para efetuar a prisão, tá? Primeira situação, durante uma abordagem de rotina, o indivíduo recebe voz de prisão por porte ilegal de arma, mas se recusa a colocar as mãos na cabeça e empurra os policiais. Segunda alternativa, letra B. Um cidadão em via pública insulta os policiais com palavras ofensivas e ameaças graves, elevando o tom e partindo para uma postura agressiva. E aí está justificado, né, de fato, aí o uso de força para efetuar a prisão. Mas a questão, ela está nos pedindo o quê? A situação onde este uso de força não está justificado, amparado, respaldado pela lei. Letra C. Durante uma fiscalização de trânsito, o condutor de um veículo questiona o motivo da abordagem e se recusa a assinar o auto de infração. E aí, cabe a prisão, justifica aí o uso de força para efetuar a prisão deste indivíduo. E a última afirmação, um indivíduo que acaba de cometer furto é abordado, mas sai correndo para fugir pela rua. E aí, em qual dessas situações hipotéticas cabe aí, é admissível o uso de força pelo PM? A gente pode, eu vou compartilhar aqui com vocês antes de partir para o gabarito, eu acho interessante a gente dar uma olhada lá no nosso material, nas situações, né, que a legislação, ela nos dá respaldo para a utilização, o emprego da força de forma proporcional, né? É claro que não há que se falar aí em arbitrariedade ou abusos, é o uso moderado, proporcional, para que seja cumprida ali a prisão ou qualquer que seja o ato, né, da administração pública. Deixa eu só compartilhar com vocês, para a gente relembrar aí esses casos, as hipóteses em que a lei nos dá respaldo, para voltarmos e respondermos nossa questão. Está aparecendo aí para vocês? Deixa eu aumentar um pouquinho. Veja, que está disposto no nosso material. Para efetuar a prisão, é admissível que o PM empregue força física sempre sem violência arbitrária ou abuso de poder nos casos de resistência, agressão, desacato, desobediência e tentativa de fuga. Tá? São essas situações aí que a lei nos dá respaldo para o emprego moderado da força, tá? No cumprimento da prisão, tá? No momento de efetuar a prisão, tá? Então, sabendo disso, a gente tem condições aí de avaliar as situações hipotéticas expostas na questão e identificar em qual dessas situações não se justifica o uso da força para efetuar a prisão, tá? Voltando agora para as nossas questões, tá? A primeira situação, tem aí uma situação de agressão, né, ao policial, vê que o indivíduo abordado, o indivíduo que recebeu voz de prisão, ele, além de se recusar a colocar as mãos na cabeça, ele também empurra os policiais. Tem aí uma situação, né, que já dá para a gente identificar a agressão, tá? Na segunda questão, na segunda alternativa, a gente vê aqui a situação das ofensas e ameaças graves, né, ao policial ali naquela situação.
Então, a gente já pode aí enquadrar essa situação no desacato, né? Essa questão de palavras ofensivas e ameaças. Então, já conseguimos justificar, estaremos respaldados ao proceder, ao fazer o uso moderado de força para cumprir, né, a ordem. E na letra D, a gente tem aí a possibilidade, a ação da fuga do indivíduo, né? Como está posto lá na nossa doutrina, em situações de tentativa de fuga, estamos aí respaldados para fazer o uso também da força no cumprimento, na efetivação da prisão. E nos resta apenas a letra C, que é o gabarito da nossa questão, né? Que é a situação aí de recusa de assinar o auto de infração por parte do indivíduo abordado. Sabemos que o fato do indivíduo se recusar, do condutor se recusar a assinar o auto de infração, não invalida de forma alguma que isso seja consumado, tá? Então, ele pode sim contestar, ele pode sim se recusar a assinar, desde que não passe disso, né? Ficando só nessa situação aí da recusa de assinar, que não haja aí nenhuma postura agressiva em relação ao policiamento, tá tranquilo, não há nada que justifique nesta situação o uso de força para que seja efetuada aí, para que seja dado voz de prisão e feita e efetuada de fato aí a prisão, tá? Então, dentre as alternativas que temos, a letra C é o nosso gabarito correto, porque nesta situação não há que se falar de respaldo para o uso de força física, tá? Tranquilo, pessoal? Vamos para a nossa quarta questão. Julgue as afirmações a seguir e marque a sequência correta. Primeira afirmação: a prisão em flagrante só pode ser realizada por agentes públicos devidamente fardados. E aí? Segunda afirmação: a prisão por mandado judicial deve conter a identificação do indivíduo, inclusive sinais característicos para ser considerada legal. E aí? Verdadeiro ou falso? A prisão pode ocorrer a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo que seja dentro da residência da pessoa, sem exceções. E aí, essa afirmação está verdadeira ou não tanto? Vamos analisar, né? Avaliar. Próxima afirmação diz o seguinte: a pessoa que for encontrada logo após o crime com objetos relacionados à infração penal pode ser presa em flagrante. Isso aí está verdadeiro ou falso? E a última afirmação diz o seguinte: a prisão preventiva é uma das modalidades de prisão por mandado judicial. E aí, pessoal, o que vocês acham? Avaliando, analisando as afirmações, a questão nos pede aí a sequência correta, tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso material sobre a prisão, né? Que é uma das formas de empenho do policiamento em ocorrência. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Então, até destaquei aqui algumas situações, a gente falou, enfatizou quando estudamos, né, de forma mais detalhada as formas de empenho. Nós vimos aí que a prisão é o ato, né, de privar alguém de liberdade, e ela se dá ou em virtude do flagrante delito, né, quando o indivíduo é encontrado em flagrante delito, ou
em virtude de mandado judicial, tá? E a questão da prisão em flagrante delito, a gente sabe que qualquer do povo pode e as autoridades devem proceder à prisão em casos de flagrante delito, tá? Então, aqui a gente já tem condições de julgar, né, a primeira afirmação. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Né, a primeira afirmação diz que só pode ser realizada por agentes públicos devidamente fardados, né? E, na verdade, a lei prevê que qualquer do povo pode, e em relação aos agentes públicos, é um dever, é uma obrigação, tá? Então, não há que se falar aí nessa restrição de restringir o cumprimento de uma prisão apenas a agentes públicos devidamente fardados, tá? Em relação aos agentes públicos, isso aí é um dever, é uma obrigação, mas qualquer do povo também pode, tá? A lei, ela traz aí esta situação, tá? Sabendo que pode ocorrer por essas duas situações, por flagrante delito ou por mandato judicial, a gente viu também as situações que são consideradas flagrantes, citamos 4, né? Em alguns, se você pegar alguns materiais, apostilas do direito, né, de legislação, traz alguns outros tipos, né, de flagrante, tá? Mas, para efeito de doutrina do policiamento ostensivo, nós citamos 4, né, falamos sobre 4 tipos de flagrante, e é isso aí que a gente vai considerar para a nossa prova, tá? Isso não quer dizer que você não possa, por exemplo, caso queira, se aprofundar um pouco mais e ter aí ciência e estar aí, apreender esse conhecimento dos demais tipos de flagrante. Mas, para efeito de doutrina de policiamento ostensivo, essas 4 situações, elas são suficientes, né, para a nossa prova, tá? Então, em relação ao mandado judicial, tá, a gente tem aí algumas situações que devem ser consideradas para que esse mandado seja válido, tá? E temos também aí algumas modalidades, alguns tipos de prisão por mandado judicial, tá? Prisão preventiva em virtude de pronúncia ou por efeito de condenação, tá? E temos aí alguns pré-requisitos para que esse mandado seja válido. Por exemplo, ser lavrado por escrivão e assinado pela autoridade, designar a pessoa que deve ser presa pelo nome, alcunha e sinais característicos, mencionar a infração penal que motivou a prisão, também ser dirigido a quem tiver qualidade para executá-lo. Então, são alguns pré-requisitos, né, que devem ser observados para que o mandado seja válido. Então, voltando para a nossa questão, nós já temos aí condições de julgar, né, de forma correta as afirmações. Tá? O mandato, a primeira a gente já verificou que é falso, a segunda é verdadeira, né? A prisão por mandado judicial deve conter, a gente acabou de ver no nosso material, relembrar, a gente já falou sobre isso, mas é sempre bom relembrar, deve conter a identificação do indivíduo, inclusive suas características, né? Que facilitem aí identificá-lo sem mais dificuldade, tá? A prisão pode ocorrer em qualquer hora do dia ou da noite, mesmo que seja dentro da residência da pessoa, a gente já viu que tem aí que observar a questão da inviolabilidade do domicílio, tá? Então, há aí algumas exceções, não a qualquer hora do dia que pode ser realizada essa prisão, tá? Pode ser dada aí o cumprimento dessa ordem de prisão, seja, no caso,
em qualquer hora do dia ou da noite, isso aí a gente já viu no nosso material que não ocorre. Há aí algumas exceções, principalmente no período da noite, tá? Quando a gente analisa, avalia, lê aí o Instituto da Inviolabilidade do Domicílio, tá? Que traz aí algumas situações que autorizam a entrada do policial na residência sem a autorização do proprietário, tá? Aí a gente vê que há algumas exceções, tá? Então, essa afirmação está falsa. A pessoa que for encontrada logo após o crime com objetos relacionados à infração pode ser presa em flagrante. A gente viu aqui, né, nos tipos de flagrante. Flagrante ocorre quando a pessoa é pega durante o cometimento, após, quando é perseguido e quando é encontrado com objetos do crime logo após, tá? Então, corretíssima a afirmação. E a gente também já viu que a prisão preventiva é, sim, uma das modalidades de prisão por mandado judicial. Então, sequência correta, VF, FVVV. FVF, gabarito correto, letra D, tá? Quinta questão, falando aí sobre fundamentos legais, tá? Identidade, identificação, inviolabilidade do domicílio está aí nesse eixo, as imunidades e prerrogativas também está nesse eixo aí dos fundamentos legais. Então, vamos lá à nossa quinta questão. Passaporte, carteira de identidade, CNH e qualquer documento oficial com foto constituem documentos de identificação. Portanto, é obrigatório que o cidadão esteja sempre portando qualquer desses documentos a fim de não incorrer em contravenção penal. E aí, esta afirmação está correta ou não? A gente viu, né, quando falou sobre identificação, deixa eu até compartilhar com vocês, que não há que se falar em crime ou contravenção no fato da pessoa não estar portando documento de identificação ou documento de identidade. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Ó, sim, ó. Veja o que diz o nosso material. Não constitui crime de contravenção deixar alguém de portar documento de identidade, já que a contravenção se caracteriza pela recusa de fornecer dados sobre a própria identidade, tá? Então, é importante lembrar que o fato de não estar portando, vamos supor que o cidadão é abordado em uma blitz ou em um bloqueio, né, policial e é solicitada o documento de identidade e essa pessoa não está portando no momento, não tem nenhuma foto no celular ou algo que ele possa fornecer. Essa situação aí não configura contravenção. A contravenção ela se configura no fato de se negar, se recusar a fornecer dados sobre a própria identidade, tá? Então, a gente pode aí, com base nisso, julgar corretamente essa afirmação, sabendo que ela está errada, incorreta, porque não há crime, não há contravenção no fato de você não portar, você não é obrigado a portar documento de identificação, documento de identidade. Você é obrigado, sim, a prestar, a fornecer informações que possibilitem a sua identificação. Então, a negativa de fornecer esses dados, essas informações, sim, configura contravenção penal. Mas não portar documento de identificação não tem nada a ver com contravenção penal, tá? Então, gabarito correto está, a afirmação está errada. Próxima questão. Analise as afirmações a seguir e indique a alternativa correta, ainda sobre aí os fundamentos legais, tá?
Identificação é o conjunto de caracteres que individualizam uma pessoa. E aí, vamos lá relembrar a definição de identificação. Não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre os fundamentos legais, a gente comentou sobre a diferença, né, de identidade e identificação. A gente até comentou que identificação é algo mais generalista, né? Veja aí na definição, deixa eu até aumentar para ficar melhor para vocês lerem. A identificação é o ato ou efeito de se reconhecer o indivíduo ou coisas como próprio. Então, é algo mais generalista. E a identidade, por sua vez, é o conjunto de caracteres que individualizam uma pessoa, tá? Características físicas, compressão física, o próprio documento de identidade pode ser usado aí para individualizar uma coisa ou uma pessoa, tá? São ali características que são próprias daquele único indivíduo, tá? Então, é importante a gente lembrar aí essa diferença entre identificação e identidade, com isso a gente já consegue julgar corretamente, né? A afirmação que está disposta aí na letra A, ela está incorreta, tá? Ele trouxe aí a definição de identidade, né? Como são é, é, conceitos semelhantes aí na sua escrita, digamos assim, mas na essência são diferentes, tá? Então, não confundam o conceito de identificação e identidade. Tenham aí bem claro na mente de vocês para não correr o risco de perder uma questão tranquila, né? Só por uma confusão ou falta de atenção em um outro detalhe. Então, a primeira afirmação ela está incorreta. O que tem aí, isso que está descrito, é a definição de identidade, tá? Letra B. A violação do domicílio se caracteriza quando o indivíduo entra ou permanece na casa ou suas dependências clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade, independente da situação. E aí, a gente já comentou, né, sobre a inviolabilidade do domicílio, né, situações aí onde é permitido a entrada do policiamento sem o consentimento do morador ou do proprietário. Então, quando você lembra disso, quando você lembra aí que há situações em que é autorizada a entrada do policiamento ou do agente público, independente da autorização do morador ou do proprietário do imóvel, a gente já consegue aí matar a charada e identificar que essa afirmação também está errada, incorreta, porque ela traz aí que a violação do domicílio se caracteriza independente da situação, mas como a gente já viu nas situações em que a lei autoriza a entrada sem o consentimento, tem ali a questão de prestar socorro, né, o flagrante delito. Então, nessas situações aí, não há que se falar em violação de domicílio. Então, esta afirmação também está incorreta, tá? Letra C. Os agentes diplomáticos gozam de imunidade absoluta e não podem ser presos em hipótese alguma, mesmo que tenham cometido um delito grave. E aí a gente falou, né, sobre as imunidades e prerrogativas, né, as imunidades diplomáticas, imunidade parlamentar, falou das prerrogativas dos militares também. E aí, deixa eu só compartilhar com vocês para a gente relembrar, tá? Falando aí da imunidade dos agentes diplomáticos. Está aparecendo aí para vocês, né? Ó, o que diz a nossa doutrina. Justamente o que está disposto lá na afirmação. Os agentes diplomáticos
gozam de imunidade absoluta, não podem ser presos em hipótese alguma, nem mesmo que haja cometido um delito grave, nem sequer conduzidos à delegacia para prestarem declarações, tá? Imunidade, quando se fala em imunidade absoluta, estamos aí falando dos agentes diplomáticos. E a gente também viu que essa imunidade, ela se estende também, né, aos familiares, funcionários, né, empregados no serviço doméstico, tá? A cônsules, né, também gozam aí dessa imunidade diplomática. Então, a afirmação está totalmente correta, né, de acordo com o que preconiza a doutrina, tá? Então, voltando para a nossa questão, vamos avaliar também a afirmação da letra D por desencargo de consciência, tá? A gente já viu que a letra C, a afirmação está aí totalmente correta, de acordo com o que diz a doutrina de policiamento ostensivo. Mas vamos ler também a letra D, por desencargo de consciência, para não deixar nada aí pela metade. Diz o seguinte: os vereadores gozam de imunidades parlamentares desde que estejam na circunscrição do município onde se elegeu. E aí, a gente já viu, né, quando falou das imunidades e prerrogativas, que vereadores, eles não têm imunidade nenhuma, em lugar nenhum, tá? Então, o examinador trouxe aí essa questão de estar na circunscrição do município onde se elegeu só para trazer aí confusão para a nossa mente. Essa imunidade não essa imunidade ela não existe quando a gente fala de vereadores. Quando fala aí de deputados estaduais, federais, das casas, né, a gente tem sim a questão desse pré-requisito da imunidade parlamentar para estas situações, mas quando a gente fala de vereadores, não há de se falar em imunidade parlamentar. Então, a gente chega aí ao gabarito correto, letra C. A única afirmação correta é o que se diz na alternativa C. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão. Trouxe apenas 10, que é para a gente só relembrar, né? A gente já fez bastante, resolveu bastante questões sobre todo o conteúdo. E aí agora a gente está só nos retoques finais, né? Só para relembrar. Deixa eu só ligar aqui o ventilador que o calor está pegando. Mas vamos lá. Questão 7. As situações hipotéticas a seguir não caracterizam porte ilegal de arma de fogo, exceto, e aí a gente vai identificar qual dessas aí, na contramão, né, caracteriza, sim, o porte ilegal. Para isso, a gente tem que lembrar, né, para responder corretamente essa questão, a gente tem que lembrar, né, aquele rol de autoridades que que não precisam, né, da licença para porte. A gente, quando falou sobre porte de arma, viu que tem algumas autoridades, né, que têm aí essa prerrogativa da dispensa da licença para porte, tá? Deixa eu só compartilhar para a gente já relembrar antes de partirmos para a resolução da questão. Então, quando falamos sobre o porte de armas, vimos aí algumas pessoas que são isentas de licença, ou seja, que podem portar arma para defesa pessoal, independentemente de estar ali portando o documentozinho da licença, tá? Os oficiais das Forças Armadas e policiais militares, as praças das corporações também em serviço ou mediante ordem escrita dos respectivos comandantes. Então,
só é bom fazer um adendo que, em relação às praças, se estiverem na sua folga, caso não estejam portando a ordem escrita, né, seu respectivo comandante, aí já configura o porte legal, quando a gente está falando aí das praças, tá? Em relação às praças, para não configurar o porte ilegal, ele deve estar em serviço ou portar também a ordem escrita, tá? Do seu respectivo comandante, tá bom? As autoridades do Poder Judiciário e seus agentes também podem portar armas sem licença, autoridades policiais e seus agentes, e agentes fiscais federais e estaduais, tá? E também de fiscalização de caça e pesca. Então, é um rol taxativo de autoridades, de pessoas que podem portar arma sem necessariamente estar com a licença, tá bom? Então, voltando aqui para a nossa questão, aqui a gente vai só identificar se as pessoas citadas aqui se encaixam nesse rol que a doutrina, ela nos traz, tá bom? Letra A, um juiz criminal se desloca armado para o fórum mesmo fora do expediente. E aí, configura porte ilegal? Não, porque o juiz ele está lá no rol contemplado, né? No rol de pessoas que têm isenção aí dessa licença. Um promotor de justiça carrega arma de fogo em sua bolsa ao ir trabalhar. E aí, configura o porte? Não, tá? O promotor de justiça também está ali incluso naquele rol. Desculpa. Um agente de fiscalização de vigilância sanitária municipal é abordado portando uma pistola na mochila, alegando que precisa dela para se proteger no trabalho. E aí, agente de fiscalização da vigilância municipal se enquadra lá, está contemplado naquele rol de pessoas isentas? A gente já viu que não, né? A gente já deu uma lida rápida, não. Então, a gente já tem o gabarito da nossa questão. Mas vamos ler também a alternativa D, por desencargo de consciência. Um fiscal do IBAMA em campo para vistoriar a área de preservação, porta arma de fogo institucional. Então, a gente já vê aí que está totalmente incluso naquele rol que acabamos de relembrar. Então, das situações expostas pela questão, a única que não se enquadra lá nos indivíduos que têm a isenção para portar arma sem licença, tá? E, no caso da situação, não configura porte legal, a exceção é a letra C, porque os agentes de fiscalização municipais não estão inclusos naquele rol, tá? Então, gabarito correto, letra C. Vamos lá para a nossa, partindo já para o final, temos 3 minutinhos, quero concluir com os senhores na hora, para não atrasar os estudos, né? Que hoje é dia de maratonar, final de semana para quem está de folga é dia de maratonar. Vamos lá. Sobre os fundamentos legais do policiamento ostensivo, assinale a alternativa incorreta. Atenção aí ao comando da questão. Está pedindo a incorreta. Letra A. Testemunha toda pessoa que viu ou ouviu alguma coisa ou que é chamada a depor sobre aquilo que viu ou ouviu. A gente falou, né, citou sobre a figura da testemunha quando estávamos tratando aí sobre os fundamentos legais. Letra B, o registro de arma de fogo é obrigatório, exclusivo, pessoal, permanente e intransferível. Além disso, não substitui a licença para porte de arma. Isso aí está corretíssimo, a gente viu quando falou aí sobre porte de arma de fogo, tá? Só é permitido a entrada no domicílio sem autorização, caso ali esteja sendo praticado algum crime ou a iminência de selo, ou para acudir vítimas de desastre apenas. E letra D, o conceito de casa também se estende a qualquer compartimento habitado e ou aposento ocupado de habitação coletiva. E aí, sobre os fundamentos legais, qual dessas aí é a incorreta? A gente já
viu aqui, né, falando sobre o Instituto aí da Arma de Fogo, do porte de arma de fogo, né, que o registro da arma e a licença para porte são dois documentos diferentes e que um não substitui o outro, tá? É aquela coisa, cada um no seu quadrado, tá bom? Se você for pego portando a arma de fogo, estiver apenas com registro e não estiver enquadrado ali naquelas situações de isenção de licença, fica aí configurado o porte ilegal, tá? Então, a letra B, a afirmação está totalmente de acordo com a doutrina. Agora, quando a gente avalia a letra C, a gente vê aí que ela está correta até a vírgula, né? Porque realmente só é permitida a entrada em domicílio sem autorização se estiver ali a situação de flagrante ou iminência da prática de um crime, também para acudir vítimas de desastre, mas não é só por isso, também na questão, se houver um mandado, tem aí a autorização para entrar, sim, na residência sem o consentimento do morador durante o dia, tá? Então, quando a questão ela restringe aí a apenas essas duas situações, ela fica incorreta. Então, gabarito, letra C, tá? Se não fosse esse apenas aí, a afirmação estaria correta, tá bom? Nona questão. Sobre as técnicas mais usuais empregadas no policiamento ostensivo, assinale a alternativa correta, tá? A busca minuciosa geralmente é usada nas entradas das casas de diversões públicas, nos portões de estádio de futebol e em outros recintos onde os frequentadores possam gerar alguma alteração da ordem pública. Quando a gente falou sobre busca pessoal, a gente viu que tem três tipos de busca, né? Busca rápida, minuciosa e delinquente, né? A gente citou esses três tipos de busca. E a gente viu que a busca rápida ou ligeira é justamente a que é feita em entrada de estágios, de shows, de grandes eventos, né? E aí a questão, ela trouxe essa definição como sendo a de busca minuciosa. Então, por isso está incorreta. Na busca veicular, é importante manter todo o foco no veículo suspeito, dado a baixa probabilidade de haver mais veículos envolvidos na situação. A gente viu que é justamente o contrário, né? Quando tem essa situação de busca veicular, é importante considerar que haja outros veículos envolvidos. Então, para que não ocorra a situação de você ficar ali naquela visão de túnel, focado ali naquele único veículo, e não abrir brecha aí para a insegurança, né? Para se expor aí a situação de risco, tá? Então, também está incorreta. Letra C, todo preso deve ser submetido à busca pessoal e algemado, por mais pacífico que aparente ser, antes de ser transportado. A gente viu isso quando falou da condução de presos. Deixa eu até compartilhar aqui com vocês, que é uma das técnicas, né, mais usuais. Deixa eu compartilhar rapidinho. 5 minutinhos a gente termina. Condução de preso, tá? Justamente é o que está previsto na doutrina, que todo preso ele deve ser sim, submetido à busca pessoal e deve ser algemado antes de ser transportado. Então, a afirmação está totalmente de acordo com a nossa doutrina de policiamento ostensivo. E a alternativa está pedindo a afirmação correta, né? Qual dessas alternativas está correta? A gente já encontrou aqui que a letra C está correta, mas a gente vai verificar, né, se as demais alternativas por desencargo de consciência, porque se também tiver mais de um gabarito, a gente já vai aí e pede para anular a questão, né? Letra D. Entre as providências a serem tomadas pelo PM em local de crime, a captura do criminoso deve ser priorizada. Não sei se vocês lembram quando a gente falou sobre, né, as providências em locais de crime, a doutrina ela traz ali a sequência em grau de prioridade, né? E quando a gente falou sobre isso, a gente viu que a prioridade é sempre o socorro à vítima, caso haja, tá? Depois é que a gente vai aí
buscar os dados da vítima, colher informações, sem prejuízo ao atendimento prioritário à vítima, tá bom? Então, está incorreta a letra D, porque no rol de prioridades vem sempre primeiro a vítima, depois aí em terceiro ou quarto lugar é que vem a captura do criminoso, tá bom? E a letra E, na fuga de preso desarmado, é conveniente o disparo de arma de fogo, desde que os tiros sejam dados para cima. E a gente viu já quando falou que é o contrário, né? O que se preconiza é que não seja efetuado aí disparos, né? Tanto para não causar aí uma reação, né, da parte do preso, né, do fugitivo, vamos dizer assim, porque numa situação de risco de vida, ele pode continuar fugindo, mas ele também pode reagir contra a guarnição. Então, o que se preconiza é que não seja feito aí disparos de arma de fogo durante fuga de preso desarmado, nem que seja para cima, tá bom? Então, alternativa correta, letra C. Gabarito correto aí. E vamos agora para a nossa última questão, para finalizarmos. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Primeira afirmação: a busca pessoal pode ser realizada por qualquer PM com ou sem o respectivo mandado. E é isso, aí está verdadeiro ou falso. O PM em viatura, ao abordar veículo, deve estacionar a viatura o mais próximo possível, de preferência lado a lado. E aí, o que a doutrina nos traz sobre isso? E a terceira afirmação diz o seguinte: a descrição é uma técnica usual importante no cumprimento da missão rotineira, pois permite realizar reconhecimentos de pessoas, veículos, objetos e transmitir informações detalhadas. E aí, sobre a busca pessoal, a gente viu que, preferencialmente, havendo uma policial feminina na guarnição, que ela faça a busca pessoal em mulheres. Porém, isso não é impedimento para que, em caso de necessidade e ocorrendo a ausência, né, a falta da policial feminina, o policial masculino pode sim proceder à busca sem nenhum problema. Então, a busca ela pode sim ser realizada por qualquer PM, seja do sexo masculino ou feminino, sendo que, havendo a policial feminina, prioriza-se que ela faça a busca pessoal. Então, a primeira afirmação está totalmente correta, de acordo com a doutrina de policiamento ostensivo, tá? Em relação a abordagem a veículos, só relembrando, vocês podem até dar uma olhada no material, é sempre bom revisar, gente, eu bato sempre nessa tecla de revisar, porque quanto mais você revisa, vê lá as questões, dá uma leitura no material, você vai, né, fixando, né, o conhecimento. E quando é assim uma disciplina teórica, essencialmente teórica, a gente não tem outro jeito, é leitura e resolução de questões. Então, quando a gente falou de abordagem a veículos, a gente viu até que ele traz algumas recomendações, a doutrina traz algumas recomendações, por exemplo, parar a retaguarda, uma distância, se eu não me engano, vocês vão lembrar, de mais ou menos 2 metros, manter a segurança, ter aí uma distância segura, tá? Então, quando a gente vê aí o examinador trazendo que a preferência é que coloque ali lado a lado, você fica ali totalmente exposto, não sabe, né, quantas pessoas tem no veículo, se pode ter ali uma reação inesperada, disparos ou confronto. Então, a gente já identifica que essa afirmação está incorreta. A doutrina, ela preconiza aí, ela traz aí alguns procedimentos de segurança, até, né, estacionar a retaguarda, mais à esquerda, afastado uma certa distância, tá? Então, a afirmação está incorreta. E a letra C, e a terceira afirmação está aí certíssima, né? Se a gente Vocês podem até dar uma olhadinha no material depois para relembrar a descrição. Realmente ela traz aí, ela permite, né, você fazer o reconhecimento de pessoas, veículos e objetos através das informações, né? A doutrina traz até algumas situações, algumas recomendações para
o que você deve observar, os pontos que você deve dar uma certa atenção ao descrever pessoas, veículos e objetos. Em objetos, por exemplo, a forma, né, características ali, tamanho, cor, e assim sucessivamente, tá? Então, avaliando aí, analisando as afirmações, a gente viu que 1 e 3 estão corretas. Gabarito, letra D, tá? E assim a gente encerra a nossa aula de hoje, né? E agora é só continuar revisando, estudando para fechar a nossa prova de doutrina de policiamento ostensivo. Tá bom, pessoal? Então, desde já, eu agradeço, né? Estamos finalizando por aqui. Desejo a todos uma excelente prova. Continuem aí revisando, né? Não deixem de revisar o conteúdo, porque não tem mistério, não tem outro caminho, é revisar, ler, reler e fazer, resolver exercício. Como é um tema muito específico, temos poucas questões, né, de certames anteriores, mas isso não é empecilho. Criem, usem, né, a tecnologia para criar, né, para criar questões e revisar sempre o conteúdo, tá bom, pessoal? Muito obrigada a todos. Vou agora me retirar para vocês continuarem as aulas. Sucesso a todos e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem aí? Positivo, professor. Beleza, então vamos dar início aqui. Vou compartilhar a tela. Então vamos continuar de onde paramos, né? Na resolução dessas questões da banca Access. Vocês já pegaram esse material? Vocês conseguiram resolver o resto das questões? Eu não recebi, não. Não recebeu, não? Esse material eu mandei na aula passada. Tá Né? lá, tá no grupo. Então vamos lá. Se alguém recordar onde foi que eu parei, que eu não lembro mais, não. Eu acho que eu resolvi até essa aqui, não foi? Questão 2? Foi. Pronto, então vamos lá. Vamos